Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 15 de abril, sexta-feira, vamos terminar esta semana falando sobre os cuidados que devemos ter com a coluna vertebral. Exatamente. Muita gente reclama de dor nas costas, dor na coluna. Vamos tirar todas as dúvidas. Vamos falar o que pode, o que não pode, o que é bom, o que é ruim, mitos, verdades, tudo sobre dor nas costas, dor na coluna, coluna vertebral. Programa imperdível. Os abraços vão para a Beatriz Batistotti, a avó da Isabelle, a senhora que me assiste todos os dias. Quero desejar muita paz, muita saúde para a senhora, dona Beatriz Batistotti. Está dado o abraço, que é a avó da Isabelle, nossa paciente lá do consultório. Também para o aniversariante de amanhã. Ele que é vereador aqui em Campo Grande, um empresário, um homem simples, humilde, mas uma pessoa muito verdadeira e transparente. Meu amigo, meu irmão, vereador Clemêncio Frutuoso Ribeiro. O vereador Ribeiro, ele mesmo, que tem a Ciclo Ribeiro, que é a sua empresa, um homem que veio do nada e construiu tudo com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua verdade. Parabéns, Ribeiro. Muita paz, saúde, que Deus continue te abençoando sempre. Você é merecedor do nosso abraço, do nosso reconhecimento, do nosso respeito. Também conhecida como espinha dorsal, a coluna vertebral é responsável por toda a sustentação e equilíbrio do nosso corpo. Portanto, os cuidados com essa parte vital do corpo são fundamentais para se ter uma vida mais saudável, livre de problemas na região lombar e sem a popular e conhecida dor nas costas que tanto incomoda e prejudica a qualidade de vida de muitas pessoas. Quem já não teve um mal-estar, uma dor lombar, uma dor na coluna, uma dor nas costas? Todos nós. Por quê? Às vezes erro postural, às vezes problemas sérios, crônicos, que a gente vai deixando, e vamos tirar essas dúvidas no programa de hoje. Portanto, estamos aqui hoje com um ortopedista, traumatologista, meu amigo. Tenho certeza que muitos de vocês em casa já ouviram falar dele, já conhecem. Dr. José Luiz Miquimba Pereira. Tudo bem, Miquimba? Bom dia, Paulo Siluf, bom dia, telespectadores. É muito bom vir aqui no seu programa, parabenizar, porque esse é um veículo que norteia muito a saúde, tira as dúvidas. E nós vamos falar de um tema que realmente preocupa bastante, porque parece que dor na coluna seja a doença da moda. Todo mundo tem, então nós vamos falar por que todo mundo tem e como evitá-la. Então eu começo lhe perguntando, o que é coluna vertebral, para as pessoas poderem entender em casa? Bom, a coluna vertebral é o órgão que sustenta praticamente o corpo. Por isso que ela é chamada de espinha dorsal do corpo humano. É um prolongamento da cabeça que vai até a bacia. A coluna contém a medula, né, que é o prolongamento do cérebro. Então, de onde vêm todos os estímulos, todos os comandos para o corpo inteiro. Então, toda vez que nós temos uma deformidade, nós temos alguma alteração nesse complexo coluna e medula, nós temos as dores. Então, nós vamos ter diversas causas. Aí todo mundo pergunta, o que passa a evitar? Então, doutor Paulo, o senhor como um pediatra, o senhor tem ouvido e tem orientado, com certeza, todos os seus pacientes desde a tenra idade. Orienta as mães, as vós. Qual é o maior problema que nós encontramos? Hoje é a postura. Então nós temos que educar desde cedo as mães a fazer com que seus filhos tenham uma boa postura. A postura começa no lar, na maneira de sentar no sofá, na maneira de sentar na mesa. Hoje, muito mais na maneira como se senta em frente ao computador. Nós temos tido muitas queixas precoces de jovens, de adolescentes, quanto essas dores na coluna, por má postura na frente do computador. Quer dizer, então, a má postura é grande vilã de dor nas costas. Ela está intimamente ligada. Mas isso aí está intimamente ligado. Por quê? Se você vê no dia a dia,
aquela maneira gostosa que a gente senta no cinema, todo mundo, é aquilo que eu sempre falo, maneira gostosa, porque no cinema onde a gente vê as maiores má postura. Relaxa, todo mundo afunda naquela poltrona, né? Gostosa. Então, isso é em casa, no sofá, isso é na escola, você no passa carro. No carro, você passa numa escola, você vê você vê todo mundo sentado de mau jeito. A pessoa se joga assim, né? Ela não fica reta, né? Afunda na cadeira. É difícil educar, é difícil. Um dia eu estava numa lan house, gravei até eu fiz um programa na televisão sobre a má postura na lan house. Então, lá na lan house tem uma série de jovens que ficam mais ou menos até 24 horas dentro, jogando, fazendo aquele joguinho, e todo mundo não tinha e nós mostramos isso, não tinha e numa postura adequada. Agora você imagina o que isso vai causar. Por quê? Principalmente no jovem, a coluna está em crescimento. Então tem os lugares que nós chamamos de epífice de crescimento, é onde a vértebra cresce. E ela é uma parte mole, onde tem as células de crescimento. Se você tem uma má postura, você faz uma compressão, então vai dar uma deformidade nessa vértebra. E depois que para o crescimento, que para mais ou menos 16 anos, nunca mais se arruma. Você pode até melhorar o seu aspecto, mas a coluna continuará torta. E essa má postura, essa deformidade que acontece, quando que isso se torna crônico? Depois, até a pessoa, como eu já disse, até enquanto você estiver em crescimento, o crescimento vai mais ou menos nas mulheres 16 anos, e no jovem, no sexo masculino, 18 anos, né, no mais tardar, você ainda tem tempo de arrumar enquanto ela está em crescimento, porque a gente fala que é uma coluna móvel. Depois a coluna estabiliza, aí vai ser difícil você consertar. Às vezes você melhora um pouco a postura com esses exercícios que tem, mas o defeito na coluna, que essa má postura vai deixar, ela vai ficar sempre. E isso causa dor, doutor Miquimba? Em princípio, não muito. Mas isso vai ter mais para frente. A conta vai vir bem mais tarde. Quando não causa dor, o cara continua fazendo errado. Né? Então, mas as maiores partes das dores ainda se refere à má postura. Por exemplo, se você fica o tempo todo numa posição errada, quando você fica em pé, você naturalmente vai sentir dor porque você viciou aquele músculo. Né? Então, a gente tem que tem que diferenciar as dores musculares e as dores propriamente dos defeitos da coluna, que são dores. Então, o mais comum aí são as dores musculares. Até quando a pessoa faz um esporte demasiadamente, ele tem dor no músculo, que é fácil de consertar. Mas o que nós temos falado muito e temos batido bastante em todas as nossas palestras, em todas as aulas que nós damos, é o quê? Se você pensar bem, o que é que está causando tudo isso na população? O que causa isso é a falta de uma atividade física. Hoje nós temos que, se você notar bem, uma criança vai na escola de manhã e já não se faz mais educação física. Você fica à tarde, você tem aula de inglês, tem aula de matemática, você tem as matérias complementares da tela. Aí você vai para casa, fica no computador. Mais uma vez você está com uma posição somatório de erro postural, né? E está ainda sedentário. Aí ninguém mais anda como nós andamos quando éramos crianças. A gente ia para a escola a pé, todo mundo vai no carro do papai, da mamãe, vai de ônibus. Então, o ser humano está cada vez mais sedentário. E esse sedentarismo está enfraquecendo o corpo todo. E o que vem acontecendo? Logicamente, que a coluna, que é o sustentáculo do corpo, está sofrendo. Por quê? Nós não estamos conseguindo sustentar esse corpo. Nós estamos faltando força muscular. E aliado àquilo que todos os dias você mesmo combate aqui, você está chamando a atenção, que é a obesidade. Então, o que acontece? Um peso maior, com uma estrutura menor, vai causar dores. Eu gosto sempre de citar um exemplo de um prédio. Quando você constrói um prédio de 5 andares, você faz o planejamento, faz a estrutura, faz a base. Lá no 5º andar, acabou, você fala, vou ganhar um dinheirinho, vou fazer o 6º andar. O prédio desce. É assim o nosso corpo. O nosso corpo foi feito para aguentar um X de quilo. Se nós não tivermos
uma estrutura muscular, nós vamos arriar. E esse arriamento, essa falta de força muscular, eu acho que é uma das maiores, é uma das maiores causas de dor na coluna. E o tratamento para esses problemas na coluna é sempre cirúrgico? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Como eu disse, era rapidinho, até porque o tema é muito importante. Estamos falando da coluna vertebral. Estamos falando de dores nas costas, dor na coluna. Quem já não teve uma dor na coluna? Então estamos tirando as dúvidas, falando sobre tudo aquilo que é verdade, que é mito, para a gente desmistificar. Estamos aqui com um especialista nesse assunto, ele que é ortopedista, traumatologista, Dr. José Luiz Miquimba Pereira, mais conhecido por todos nós como Dr. Miquimba. Dr. Miquimba, eu lhe perguntei no bloco anterior e as pessoas estão em casa assustadas. É verdade que todo o tratamento desses problemas na coluna chega no ponto de ser cirúrgico ou não? Dá para ser clínico? Não, é uma exceção a cirurgia. O tratamento é clínico. O tratamento nós chamamos de conservador. Nós não podemos sair operando toda a coluna que tem a dor. Não, nós temos um arsenal de tratamento que vai desde as medicações, vai os bloqueios, passa por uma reeducação postural, passa por a prescrição de muitos exercícios. Hoje nós temos uma medicação muito rica que faz você tirar as dores com maior tranquilidade. Então, as indicações cirúrgicas são para quando... Hoje nós estamos naquela fase, raro, né, é raro, nós estamos naquela fase que deixamos o paciente pedir para ser operado. Quando ele vai pedir para ele ser operado? Quando ele está tomando muito remédio, quando as dores não passam com nada, e ele sabe que se ele ingerir muitos anti-inflamatórios, muitos analgésicos, vai prejudicar o rim, o fígado. Aí ele mesmo tem aquela consciência. Alguns casos, como fratura, aquelas doenças congênitas que faz a deformidade, a pessoa nasce com a deformidade, uma hérnia de disco muito grande, que nós chamamos uma hérnia de disco extrusa, que faz um comprometimento neurológico. Então, aí indicamos cirurgia. Do contrário, com a parte clínica se resolve. Nós temos hoje resolvido muito essas questões da coluna com medicações, com indicações. E também com a melhoria da postura dessa pessoa, né? Não adianta, porque senão vai ser... A melhoria da postura, e incentivando o exercício. É impressionante como as pessoas têm curado com a atividade física. Mas aliás, o excesso, doutor Miquimba, o excesso de exercício físico pode levar a um prejuízo da coluna se não for bem orientado pelo educador físico? Porque tem muita gente que quer sair carregando peso, fazendo exercício físico sem orientação. O senhor não recomenda? O mais difícil para a gente é dosar. É dosar. Às vezes tem um número grande de pessoas que vai ao consultório com dores por excesso. Por excesso. Aí você tem que segurar. Fala, olha, atividade física, exercício para você não é para ontem. É para daqui 2, 3 anos. Então você tem que planejar para fazer um tratamento bem paulativo e continuadamente. Senão você vai sentir dores. Por exemplo, todo músculo cansa. Se você fizer um exercício, você faz aquelas contraturas musculares que nós chamamos de espasmos, né? Aí dói, porque o músculo entra em contração, tipo uma cãibra, e aquilo dói e todo mundo pensa que é alguma patologia. Nada mais é que a fadiga muscular. É verdade que o Pilates está indicado para corrigir dores, para ajudar na melhoria da coluna vertebral? E existem outros exercícios além do Pilates? Tem. Em 1890, uma senhora, nunca lembro o nome dessa senhora, fisioterapeuta sabe, que criou o alongamento. Certo. Aquele alongamento foi a base de tudo que nós temos visto. Foi a base das várias técnicas, como o RPG, foi a base do Pilates, tudo isso. Mas se você fizer uma retrospectiva, isso vem lá do yoga. O yoga, que na verdade foi o começo de tudo isso aí, né? Então, hoje o Pilates, se você fizer uma análise do Pilates, é o exercício mais completo, é um exercício inteligente que nós médicos temos indicado e com bons resultados. Quais os cuidados básicos que podemos tomar no dia a dia para preservar
a nossa coluna vertebral. Dá umas dicas para todos os telespectadores. Os pais, primeiro, eles têm que ter consciência. Um programa como o seu faz isso. Dá consciência para os pais observar que a criança não está sentada errada, não está sentando corretamente. O professor que fala para o aluno sentar corretamente. Hoje também existe uma preocupação tão grande do professor em transmitir conhecimento. Ele está esquecendo de transmitir os bons hábitos. Essa é outra falha que eu vejo, porque eu fui professor, militei como professor e sei essas dificuldades todas. Então, essa educação preventiva, essa consciência corporal que está faltando. Então, nós não podemos ignorar esses conselhos. E nós não devemos ter vergonha de dar esses conselhos. Porque às vezes eu vejo o professor ter vergonha de tocar em certos assuntos. Nós que damos aulas, ministramos palestras, às vezes damos aulas nas universidades, nos cursos superiores, nós vemos os alunos do nível superior com todos esses erros de postura, com todas essas má vontade que existe. Está dadas as dicas, basta agora colocar em prática. Dr. Miquima, quero agradecer a sua presença, o programa está sempre à sua disposição. Olha, do jeito que eu gosto de falar, eu vou vir outras vezes aqui, viu? Está sempre convidado para estar aqui, uma pessoa dinâmica, querida por todos nós. E você, se tem alguma dúvida ainda na área da saúde, ou este tema ou outro, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa. O CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. Um ótimo final de semana a todos vocês, muita paz, muita harmonia. Não vamos beber, eu sempre dou essa orientação na sexta-feira, porque a bebida alcoólica acaba colocando você em risco no trânsito, é desagradável para os seus familiares, no convívio com seus amigos. Vamos respeitar o direito de ir e vir de todos. A bebida alcoólica não faz bem para ninguém. Pensem sempre nisso. Na próxima segunda-feira vamos falar sobre depressão na infância. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana.